Com um mês de antecedência, a Páscoa já começa a invadir os pontos de venda de todo o país. A Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, ABCAB, realizou a segunda edição do Salão da Páscoa, evento que contou com as principais empresas da indústria do chocolate. Nele, elas apresentaram suas principais novidades para o que é considerado o evento mais importante do ano para o setor. Muito em breve, as campanhas doces e saborosas estarão persuadindo os consumidores. Já a rede de cafés mais famosa do mundo pretende ampliar os investimentos no Brasil. Aos 40 anos, a Starbucks adota uma nova estratégia: casa, trabalho e Starbucks. Com este mote, a marca se propõe a ser o terceiro lugar em que cada pessoa possa estar. A proposta da companhia é oferecer ambientes acolhedores, onde os consumidores possam ouvir músicas e encontrar os amigos. Essa é uma parte do conceito que a companhia chama de experiência Starbucks, que deve ganhar mais espaço no Brasil em 2011. Para comemorar o aniversário, a cafeteria apresentou a nova logo, que chegou a causar rebuliço quando foi exibida na internet. Na nova marca, não há o nome da empresa, somente a sereia, símbolo da marca. O ícone já está impresso nos aventais dos funcionários, em menus e nos clássicos copos da empresa em todo o mundo. Em relação à área externa das lojas, apenas 4 possuem a nova logo, entre elas a unidade de Times Square em Nova York. Elas serão instaladas pouco a pouco nas demais lojas da rede. Twitter, blog, Flickr, Orkut e Facebook. Estas são apenas algumas das redes sociais presentes na internet. Redes sociais. Este é o tema principal da nova edição da revista Job, produzida pelos acadêmicos do 7º semestre de Publicidade e Propaganda da FURB. Os publicitários da 7ª fase da FURB lançaram neste semestre a 17ª edição da revista Job, com o tema principal Redes Sociais. Estou aqui com o Edu Beltramini, responsável pelo projeto gráfico dessa edição. Então, Edu, como foi todo esse planejamento para a nova edição? Então, Rafa, a produção dessa Job foi um pouco complicada. Foi bem... No começo a gente teve bastante problema. Para ela começar a fluir, a gente demorou um pouco, patinou um pouco, mas quando ela começou a andar, quando ela começou a nascer, ela realmente, alavancou, assim. A gente teve problema com troca de professor, a gente teve problema para começar a criar o material para apresentar para as empresas, para buscar apoiadores, e também porque é um trabalho em equipe, mas é uma equipe grande. É toda a sala que está envolvida no projeto. Então, para centralizar as informações, para centralizar as funções, é um pouco complicado. Mas depois que começou a fluir, o povo todo se uniu, agarrou, vestiu a camisa e saiu essa Job que a gente tem aí agora. Quem acompanha a revista Job percebeu que ela tem algumas mudanças. Edu, quais são os diferenciais dessa edição das anteriores? O que diferencia essa Job das outras é que a gente contou com alguns acabamentos gráficos especiais, como a lombada quadrada e o verniz texturizado na capa. E eu acho que o que chamou bastante atenção também foram que as matérias elas ficaram maiores. Tem matérias de 7 páginas, 6 páginas, 4 páginas, e isso foi possível porque a gente aumentou o número de lâminas, o que deu um número maior de páginas para a revista. Eu estou agora com Gilbert Beróis, o ilustrador dessa Job. Estou ouvindo muita gente elogiar a capa da Job. E, Gilbert, queria saber de onde você tirou a inspiração para criar essa arte. Eu acho que essa arte aí é um acúmulo de informações, né? Que, na realidade, eu trabalho com isso todo dia e eu capto informações, tendências. E aí eu procurei uma técnica estilo aquarelado, né? E é feita no Photoshop, na realidade, né? Cada desenho desse aqui é feito na mão, depois é escaneado e após isso é pintado. É um estilo aquarelado, né? Tem vários pincéis, várias brushes que você pode utilizar no Photoshop. Tem o Painter também, que é bem interessante trabalhar, mas o Photoshop hoje em dia faz absurdos, assim. É bem interessante trabalhar com ele porque ele te dá mobilidade. E vetor também era interessante estar desenvolvendo, só que eu acho que ia ficar um desenho duro, então procurei algo mais artístico, assim.
O Gilbert também já trabalhou em estúdio de animação que fornecia esses desenhos para a Disney. Então, Gilbert, como é que essa tua experiência ajudou o pessoal do 7º semestre na criação da Job? Olha, eu acho que isso é tudo um acúmulo de experiências, não é, de repente, pintou a ideia, vou lá e resolvo. É um acúmulo. Então, você está andando, você está na rua, você vai captando informação, ou mesmo no trabalho, você tem que ir assimilando essa informação. É aos poucos, né? Você vai criando um HD de imagens na tua cabeça. E quando tu precisa utilizar, tu vai lá, resgata e coloca. Como, por exemplo, o mais difícil aqui não é o desenho, mas sim a sacada, né? Porque poderia ser um desenho bem tosco, não tem problema. Mas a ideia, o conceito da Job, de fazer a rede social trabalhando, isso que é a sacada, isso é importante. E o que me ajudou a desenvolver essa sacada foi participar de salão de humor, que você visitando o salão de humor, você também começa a entender o raciocínio através da imagem, como você transmite uma ideia, que isso é muito importante, né? Não é simplesmente você pegar, eu vou botar um bonequinho e acabou. Não. Ela tem que transmitir uma ideia. Isso é importante. Isso é mais importante do que o próprio desenho, né? Eu acho que é por isso que acabou criando uma repercussão legal, agradável, assim. E aquele aluno que quer fazer comunicação, ele tem que estar ligado. Ele vai para o banheiro, ele tem que pensar naquilo. Ele está no chuveiro, ele tem que dormir pensando e no dia seguinte acordar e falar assim, tive uma ideia, vou botar no papel. Então, revista, ler muito, informação, internet, colher muitos dados para poder colocar isso daí no seu dia a dia. Ele vai ser um bom profissional se ele se dedicar a captar essas informações. Aproveitando o embalo das redes sociais, o Twitter, que comemora seu 5º aniversário, apresentou em nota oficial as novas estatísticas e celebrou o rápido crescimento do microblog. Atualmente, cerca de 1 bilhão de tweets são postados por semana pelos usuários, o que corresponde a uma média de 140 milhões de tweets por dia. Para se ter uma ideia, a marca bilionária registra hoje o volume de postagens de cada 7 dias. É o que corresponde ao volume que levou 3 anos, 2 meses e 1 dia para ser alcançada pela primeira vez. Há um ano, o número de tweets diários ficava em torno de 50 milhões. Os 140 milhões de mensagens atuais representam um crescimento de 180%. Ao longo de fevereiro, cerca de 460 mil novas contas foram abertas por dia no Twitter. E hoje quem está aqui no estúdio do Plugin é o estudante de música Fábio Vielewski. Olá, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Thaís. Fábio, tinhas outra ideia para a tua vida? Começaste algum outro curso? Pois é, Cheryl, eu trabalhei sempre com informática, atendimento ao público, né? E acabei que, com o passar dos anos, optei por música. Música tá na minha família, tá desde que eu me conheço por gente, né? Então, foi essa a minha opção, né? E quem foi a pessoa que mais te incentivou? Então, foi meu avô, né? Por parte de pai. E a minha família toda, eu tenho um incentivo constante, né? Então, realmente, o meu avô, que é a pessoa que eu senti muito incentivo dele desde pequeno, quando comecei a sentir a música, a sentir dentro de mim, né? E o que as pessoas falaram quando tu chegasse e falasse, eu quero ter a música como fonte de renda? Pois é, Cheryl, eu tive uma certa distância dos meus amigos quanto a isso, né? As pessoas ainda têm muito preconceito com relação ao músico, né? O músico profissional que se qualifica, ou o próprio músico que toca, que não tem a qualificação, digamos assim, né? Então, teve alguns amigos meus que falaram, não, você tá louco, faz outra coisa. Então, claro, todo mundo quer o bem da gente, né? Meus amigos querem meu bem, mas cada um tem uma opção de vida, né? E eu decidi optar pela felicidade, ser feliz no que eu faço. Fábio, você toca algum outro instrumento? Então,
Eu toco o saxofone, que é o meu instrumento, né? E eu aprendo piano, eu tenho aula de outros instrumentos também, né? Porque se você ficar só em um instrumento, ainda mais o saxofone, que é um instrumento melódico, ele não tem como você fazer harmonias, como o piano, que você trabalha com a mão esquerda fazendo harmonias, né? Então você tem que cada vez buscar mais, né? Então aprendo piano, tenho flauta doce, ainda tem muitos instrumentos que eu quero buscar para mim, né? Então, quanto mais você conhecer, quanto mais você souber dos instrumentos, conhecer a história deles, melhor você vai ficar, né? Um músico melhor, né? Para poder passar isso para as pessoas, né? E por que escolhesse o sax como teu instrumento? Então, o sax ele é um instrumento que ele é apaixonante, né? O som dele é um som romântico e ao mesmo tempo ele é expressivo, ele pode ser tanto romântico quanto agressivo, né? Mas a sonoridade, o timbre do saxofone foi o que me chamou muito a atenção, né? Todo mundo vê a música instrumental assim como algo pesado, melódico. Qual é o teu pensamento a respeito disso? Música instrumental, a gente pode estar falando assim, uma jazz band ou então uma orquestra, né? Que geralmente as pessoas têm um pouco de preconceito com orquestras, porque pensar, mas eu vou lá ouvir música antiga, música barroca, eu não entendo aquilo, é um monte de sons que acaba... Não entendo. Tem muitas pessoas que têm isso para si. Sendo que a orquestra, né, você tem uma magnitude muito grande. Você consegue abranger músicas populares, né, MPB, rock, enfim, uma infinidade de ritmos você consegue trabalhar em orquestras, né? E, claro, jazz band, outras bandas de rock, né? Tem, o brasileiro ainda, eu vejo que o brasileiro ainda tem que abrir um pouco mais a cabeça, né? Então, as pessoas têm um certo preconceito de estarem buscando, conhecendo esses ritmos, né? E esses grupos que expressam o som. E aonde que tu divulga o teu trabalho? Eu divulgo na internet, né? O meio mais fácil de se divulgar hoje em dia é a internet, né? Eu trabalho com Orkut, né? Tenho minha rede de e-mails, tenho meus amigos, né? MSN também. Então, internet hoje é um canal onde socializou. Você não existe mais barreiras, né? Você consegue falar com pessoas dos Estados Unidos, da China, em tempo real. Isso é uma coisa magnífica, né, da tecnologia. Então, é uma coisa que veio só para ajudar pessoas, profissionais que querem estar mostrando o seu trabalho. Existe o caso de vários profissionais que já, da internet, se lançaram para o mercado, né? Então, é uma ferramenta muito útil. Então, agora a gente falando de saxofone, eu queria pedir para você tocar uma música pra gente. Certo. Vamos lá, então. Obrigada, Fábio. As Obrigado. portas do plugin vão estar sempre abertas para ti. Obrigado. O plugin está chegando ao fim. Envie sugestões, apresente sua banda favorita ou se você tem uma banda e quer vê-la tocando aqui, interaja pelo e-mail plugintv@gmail.com. Até o próximo programa. Então, para fechar, toca mais uma pra gente. Vamos lá, então.